Vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te louvar nessa noite, Senhor. Quero te entregar essa quarta-feira, eu quero te entregar esse lugar, eu quero te entregar cada jovem que está aqui nessa noite, Senhor. O nosso intuito é ouvirmos mais da tua voz, é sairmos daqui entendendo ainda mais o anseio pela tua vinda. Fala conosco, Senhor. Se eles não te ouviram no decorrer desse dia, fala na noite com eles, Senhor. Mas o mais importante nesse lugar é a tua presença, é a tua voz, Senhor. Fica à vontade nesse lugar, fica à vontade nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, meu irmão, nessa noite. Vamos nos concentrar, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Então, se concentra com Ele. Esquece o que tem lá fora, irmão. Porque quando a gente passa por essas portas, a gente tem que deixar o mundo lá fora. Então que a gente venha se concentrar com Ele nesse lugar, entregando nossos corações, levantando as nossas mãos e entoando louvores a Ele. Amém? Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Simples pra um rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. E em resposta a ti, há alguma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Simples pra um rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Coração, não sem vergonha, cante esta canção.
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Vamos declarar esse refrão com as nossas vozes, só as vozes. E então vou levantar É simples para um rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante nesses pulmões. Vamos, em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, nesses pulmões. Vamos, em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que simples pra um rei,
não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Essa semana o Senhor falou fortemente no meu coração a respeito dos ídolos. E nessa noite eu quero te convidar a refletir. O que é que você tem feito de ídolo na sua vida? Em meio a uma vida tão corrida, que a gente não tem tempo para nada, a gente não percebe, mas a gente faz de coisas simples ídolos da nossa vida. E esses ídolos têm roubado a presença do Senhor nas nossas vidas. Tem tomado o tempo do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor, Ele tem te chamado para ter um relacionamento com Ele. Mas para termos um relacionamento com Ele, precisamos deixar esses ídolos que roubam o tempo do Senhor na nossa vida de lado. Então eu quero te convidar a refletir nessa noite o que é que você tem feito como seu ídolo. A sua faculdade, os seus estudos, seu celular, não importa. O que é que você tem feito como seu ídolo? O Senhor, Ele não quer você pela metade, Ele quer você por completo. Então, que você possa se entregar nessa noite de todo o seu coração. E pedir que o Senhor, Ele venha te esvaziar de tudo aquilo que tem permitido que você fique longe da presença dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me apaixonei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me apaixonei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me apaixonei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me apaixonei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em seus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores,
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo entre os olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Aleluia. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Traz aqui o púlpito aqui. Isso aqui, ó. Senta aí, irmão, um minutinho. Um minutinho não, né? Por um tempo agora. Eu queria convidar quem tá lá atrás para sentar aqui, gente, ó, pra gente ficar mais perto. Vamos lá. Arrastei os bancos para botar aqui. Já tem uma galera desse lado aqui, ó. Já gostei, ó. Vem mais pra perto, bora. A intenção é a gente estar perto. Vamos lá, vem. Lá vem o Darcio, vai sentar aqui, ó. A Clara também. Prêmios em dinheiro? Descontos do acampamento, é? Será? Vixe. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um sorriso para alguém que está do seu lado aí. Antes da gente ir para o momento da mensagem, eu queria dar alguns avisos, né? Para a gente não deixar para o final. Quem estava aqui no sábado passado, aqui no nosso culto de jovens? Foi legal, não foi? Nós vamos ter o nosso último evento do ano, praticamente, né? Que é o nosso congresso de jovens, em novembro. Alguém sabe o tema? O restante? Ah, tu tá falando, tu não pode, amor. Vai alguém. Quem sabe o tema? Tá no Instagram, gente. Misericórdia. Sobre toda o derramado do Espírito Santo. Alguém sabe o versículo base?
Joel, só Joel, tá lá. Joel 2, 29. Joel 2, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, certo? Então tá lá sobre toda a carne, né, o derramar do Espírito Santo. Nós cremos que é o tempo de nós andarmos cheios do Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo, ele não se limita onde ele vai, sabe, transbordar. É sobre toda a carne. Jovens, velhos, anciões, crianças. Ok? Amém? Então eu queria fazer alguns convites para você. Você, menina que dança, quero convidar você para fazer parte do Ebenezer. Nós vamos fazer... E tem vontade de dançar, né? É verdade. Para você fazer parte do Ebenezer. Tá certo? Para a segunda parte da trilogia, Por que Esperamos? Então eu queria convidar ele aqui. Guilherme Araújo! O cara mais nerd dessa igreja que eu conheço. Cadê o Gabriel Damasceno? Vem orar pelo Gui aqui, Gabriel. Ixi, menino. É forte. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha aqui na vida do Gui, fale por ele, através dele, tudo que ele precisa, e que o Senhor venha derramar a tua glória na vida dele. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Meu Deus, que honra, viu? É uma alegria estar com vocês aqui hoje à noite. A gente está dando a sequência a essa série maravilhosa, que é a série Maranata. E é uma grande alegria para mim estar aqui falando com vocês. Mas sem mais demora, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse. Vamos começar pelo final. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. A partir do versículo 1. Vou pedir para que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta na mão de vocês, porque a gente vai ler alguns versículos muito preciosos para esse tema tão precioso de Por que Esperamos, né? 2 semanas atrás, o Haroldo ministrou maravilhosamente bem sobre o tema de o que esperamos e falou muito bem sobre o que significa esse termo Maranata, ora vem Senhor Jesus. E mais do que isso, esse tema de Maranata, ele não é um tema que ele é uma coisa solta na Bíblia. Não, existe uma longa história construída desde o Jardim do Éden até Apocalipse. E existe um motivo de por que clamamos Maranata. Mas Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Só até aqui. Essas palavras, elas são maravilhosas, porque elas falam daquilo que há de vir para nossas vidas na eternidade. E a eternidade, ela não é algo que está distante. Pela minha fé, eu gostaria muito que Jesus voltasse hoje,
de preferência agora. Eu costumo dizer que todo dia é um ótimo dia para Jesus voltar. Mas pela misericórdia de Deus, muitos ainda estão se arrependendo, se convertendo e principalmente ainda estão amadurecendo em amor para que a gente possa viver isso aqui um dia. Mas uma das coisas que Deus espera que a gente amadureça em amor é como um povo, como uma unidade. Ele espera encontrar a noiva, que é a igreja, madura e pronta para o noivo. Até lá, o Espírito Santo, como mais do que um amigo do noivo, como o próprio Deus, está presente em nossas vidas, nos moldando e nos preparando para esses dias, todos os dias. Então, todos os dias, nós somos preparados para o Maranata. Todos os dias o Espírito Santo vem nas nossas vidas, seja para acusar de algum pecado, seja para fazer uma transformação, seja para fortalecer um fruto, para nos preparar para a vinda do Senhor. Então, o grande motivo, o grande objetivo de todo esse transformar, de todo esse renunciar de pecado, é justamente esse, para vivermos isso aqui um dia. Porém, esse povo que ele está esperando encontrar foi algo que nasceu lá no Éden. Para quem não se lembra, a serpente fez a humanidade cair. A humanidade vivia em unidade com Deus no jardim, encontrava-se com Deus, reinava sobre a criação e exercia um sacerdócio com Deus. Porque um sacerdote é aquele que está próximo de Deus e próximo de Deus se relaciona com Ele e convivendo com Ele. Peço que abra a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 14, no versículo 17. Gênesis 14, 17. E depois da queda do homem, Deus começou um plano de salvação para restaurar aquele relacionamento. Não se engane, o objetivo de tudo com Deus está no relacionamento. Porque perfeição só Ele tem. Se Ele quisesse todas as coisas perfeitas, Ele mesmo faria. Mas Ele nos chama para fazermos algo imperfeito, porque Ele é perfeito nessa relação. E por Ele ser perfeito, Ele nos aperfeiçoa com a sua perfeição e as nossas imperfeições vão saindo aos poucos. E nós ficamos cada vez mais prontos para exercer um sacerdócio que demanda santidade das pessoas. E aqui em Gênesis 14, versículo 17, aparece uma figura que ela é pouco citada na Bíblia, ela é muito misteriosa para muitas pessoas, poucas pessoas conseguem entendê-la, mas ela possui um significado muito profundo, que é o Melquisedeque, um sacerdote que era rei, mesmo quando não existia a linhagem de Arão, a qual Deus definiu o sacerdócio lá no Egito, no deserto. E em Gênesis 14, Abraão está voltando de uma luta, de uma batalha muito densa e muito árdua. E aqui diz, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Outro rei apareceu a Abraão, que foi o rei de Sodoma. E para quem não lembra, Sodoma e Gomorra posteriormente viria a ser destruída pelo próprio Deus. E o rei de Sodoma disse: Dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abraão, porém, respondeu o rei de Sodoma: Juro de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão, uma correia de sandálias, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser que os jovens comeram a porção pertencente a Ané, Có e Maré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. E no versículo 15, o capítulo 15, versículo 1 começa assim: Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E Deus veio fazer uma aliança com Abraão nesse momento, depois desse encontro. Então esse é um encontro muito importante, não só apenas para Abraão, mas para a história de Israel e para a nossa história. Porque aqui começa a aparecer o primeiro termo sacerdote na Bíblia. Um rei que não tinha linhagens, que não tinha histórias, pai nem mãe, que não tinha nem sequer um histórico desse reino aqui, nada apareceu com a intenção de abençoar Abraão. Só que Abraão ele tinha uma escolha. Ele tinha o rei de Salém, que era Melquisedeque, e também tinha o rei de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu tudo o que ele tinha. E ele é a própria representação do príncipe deste mundo, que é Satanás, que aparece para as pessoas oferecendo tudo nesse mundo.
Vocês querem um mundo? Eu dou. A única coisa que eu peço é que vocês me deem vida. O rei de Sodoma pediu pessoas. Agora, olha só que interessante. O rei de Salém, Melquisedeque, chegou com pão e vinho. E Jesus é aquele que veio à terra para oferecer seu pão e seu vinho para os homens. Então aqui em Melquisedeque já estava apontando sobre o que aconteceria com Jesus e com o povo. Porque Abraão, ao receber esse pão e vinho, ou seja, sentar na mesa com o rei de Salém e ter comunhão com ele e fazer esse banquete de pão e vinho, ele quis honrar e deu a 10ª parte de tudo que ele tinha para o rei de Salém. E depois disso, Deus veio fazer uma aliança com ele. Isso é extremamente importante, porque a figura de Melquisedeque, ela é citada em várias partes da Bíblia, como aquele que está vindo para Jesus de uma maneira que diz assim, Jesus, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso é muito interessante, porque apareceu esse cara, aconteceu a história de Abraão, ele teve filhos, e seus filhos tiveram filhos, e eles foram para o Egito, eles foram escravizados, e o que aconteceu é o seguinte, foi que Moisés foi chamado como uma representação sacerdotal de quem fala com Deus, para conduzir o povo ao deserto e tirá-los do Egito, porque eles estavam como escravos. Nós somos o povo eleito de Deus, e Deus disse, o meu povo não vai ser mais escravo. Eu vou chamá-los e vou conduzi-los para uma terra que mana leite e mel. E quando ele fez isso, aconteceu o primeiro choque para o povo. Porque quando eles estavam no deserto, Deus veio com a sua presença gloriosa num monte e disse assim, em Êxodo 19:6, eu quero para mim um povo sacerdotal. Eu quero uma nação de sacerdotes. Não vai ter mais um homem que vai conversar comigo. Não, um povo inteiro eu quero que converse comigo. Só que o que aconteceu naquele dia foi que o povo teve medo. Eles não quiseram subir. E não se engane, Moisés, apesar de ter subido, também sentiu medo. A palavra diz que ele sentiu um grande pavor, mas mesmo assim subiu. Mas o povo não subiu. Isso é muito curioso, porque o povo saiu do Egito com uma promessa de que encontrariam uma terra maravilhosa, de que encontrariam um Deus presente na vida deles, mas eles não quiseram subir, porque eles tinham na mente deles a ideia de Deus deles. Eu quero um Deus para mim como os deuses do Egito, que eles abençoam. Existia uma alta sociedade do Egito, existia faraó, existia nobreza, e olha só como eles vivem bem, como eles se amostram nos seus carros, como as casas deles são ricas e bem decoradas, olha só como eles ostentam joias, maquiagens, tudo precioso. E isso é um belo retrato de como é hoje. Porque as pessoas não querem subir para o monte do Senhor, porque elas estão imaginando que Deus tem para eles o quê? Eu vou transformar vocês num segundo Egito. Vocês vão ser um povo rico, e a riqueza de Deus não era dessa terra que estava falando. Muitas pessoas se desapontaram ali, porque disse que Deus é esse, que aparece fazendo raios e trovões com uma presença tão grande no monte. Não, no Egito não acontecia isso não. Os deuses, eles tinham uma forma dourada. Eles vinham e traziam riquezas para quem acreditavam nele. A gente quer uma coisa parecida. Então somente Moisés sobe no monte. E quando somente Moisés sobe no monte, somente Moisés tem a revelação de Deus. E ele tem que ficar trazendo para o povo a revelação de Deus. E isso causa um problema, porque Deus precisa instituir um sacerdote entre ele e os homens. E ele institui quem? Arão. Que, para quem não lembra, nesse exato momento estava lá embaixo morrendo de fazer bezerro de ouro. Para todo mundo. E todo mundo estava lá festejando o bezerrão de ouro. Esse bezerrão aqui, pronto, é o Deus que a gente queria. E Deus, ele não está interessado nos ídolos de vocês. Ele não está interessado nos nossos ídolos. Ele não está nem sequer interessado na falsa imagem que a gente tem dele. Porque às vezes a gente tenta colocar Deus numa caixinha e a gente tenta dizer, Deus vai ser desse jeito. Deus, eu quero que você seja assim. Deus, você tem que me abençoar nisso. Deus, você tem que abrir a porta daquilo. Deus, você tem que agir desse jeito. E não é assim. Porque Deus, ele é. Ele não é como a gente quer. Ele é. E ele vai se revelar para mim, para você, do jeito que ele quiser. Porque a autoridade é dele. Ele nos chama para um relacionamento. Mas a gente tem que lembrar que nessa relação de homem com Deus, o Deus é ele e não a gente. Então não é a gente que define a relação. É ele que define. É ele que dá os termos. É ele que diz como será. É ele que diz como a gente tem que estar diante dele. E ele disse, eu quero uma nação santa. Eu quero uma nação sacerdotal. Eu quero uma nação distante do Egito. Eu quero uma nação que me ama, que me anseia, que me deseja. E eu pergunto, a gente está ansiando Deus? A gente está buscando Ele ou a gente está buscando um bezerro falso que a gente criou? Quais são as condições que a gente está dando para Deus para se relacionar com Ele?
Eu só vou buscar Deus quando eu passar na faculdade? Eu só vou buscar Deus quando eu me casar? Só vou buscar Deus quando Ele me curar? Não, Deus Ele está lá. Ele está esperando o povo do jeito que está. Ele abençoa, Ele abre porta, Ele traz riquezas e eu creio nisso, amém? Mas esse não é o foco da relação. E Ele disse, eu quero uma nação sacerdotal. Só que o que aconteceu ali foi que o sacerdócio estava corrompido. O primeiro sumo sacerdote criado na humanidade, ele estava corrompido. E o próprio Moisés, embora ele tivesse se oferecido como sacrifício para Deus em prol das pessoas, Deus recusou seu sacrifício e disse, não é você que vai se sacrificar. Já dizendo que ele queria que sim, que o sumo sacerdote sacrificasse pelo povo, mas não esse. Porque, apesar de tudo, Moisés era humano e tinha pecados na conta dele. Era necessário que aparecesse um sacerdote que não tivesse pecados na conta. Porque essa linha sacerdotal estabelece o quê? Sacrifícios. Sacrifícios de bois, de bodes, de ovelhas e de aves em prol dos seus pecados. Então, todos os anos essa linha sacerdotal, essa linhagem sacerdotal tinha que estar se sacrificando para poder estar aparecendo com santidade diante de Deus. Isso é uma coisa que hoje as pessoas não entendem, que existe um sacrifício nesse relacionamento. E o que Deus espera de mim, de você e de todos nós no relacionamento com Ele é que a gente se sacrifique por Ele. Tem muita gente disposta a morrer por Deus, mas tem pouca gente disposta a viver para Deus, a gastar a vida para Deus. E em Salmos 110 acontece uma coisa maravilhosa. Davi, de tanto se relacionar com Deus, Deus começa a revelar para ele os seus mistérios. E os seus mistérios são revelados, e ele fala no Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, e é o único versículo onde você vai ver um rei falando de dois senhores. Ou seja, que ele está dizendo, Deus disse a Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o cetro de seu poder desde Sião, que é Jerusalém, domine no meio dos seus inimigos. No dia da sua batalha, o seu povo virá voluntariamente com santo esplendor. Desde o romper da alvorada, os seus jovens irão como orvalho. O Senhor jurou, olha bem isso, Deus jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará nações, amontoando os mortos, esmagará governantes por toda a terra. No caminho beberá um ribeiro e assim erguerá a cabeça. Deus, ele prometeu, vai ter um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque que virá. O que é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? É um sacerdote rei. Ele governa e ele está diante de Deus. E ele será para sempre. E lá em Hebreus diz o quê? Jesus, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre, porque ele ressuscitou dos mortos. E se ele ressuscitou dos mortos, significa que ele é o único sumo sacerdote que está até hoje exercendo o seu ministério sacerdotal. Ou seja, a única forma de nos achegarmos a Deus é através de Jesus. Nosso arrependimento, sermos lavados pelo seu sangue, o seu sacrifício naquela cruz, nos transformou e nos tornou aptos a estar diante de Deus. Isso é maravilhoso, porque se Deus ele prometeu um sumo sacerdote dessa tão alta ordem, uma nova aliança foi feita. Por isso que a gente diz que estamos na nova aliança. Porque a velha aliança não tinha poder para santificar o homem, apenas para acusar. A nova aliança tem poder para transformar o homem. Então, quando cremos em Jesus, nós somos transformados por Ele para podermos nos apresentar diante de Deus santos. A santidade não é uma coisa para a eternidade. A santidade é uma coisa para agora. Nós temos que sermos santos agora. Somos santificados pelo Espírito Santo todos os dias. Amém? E isso aqui é a coisa maravilhosa, porque a nova aliança de Jesus, o seu sangue derramado, fez uma coisa incrível. Porque na época dos hebreus, no Egito, para eles entrarem no Santo dos Santos, só um sumo sacerdote tinha que entrar, e ele tinha que apresentar um sacrifício em si mesmo e em prol de todos. Só que Jesus ele veio e ele se sacrificou com um único sacrifício completo e perfeito por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que esperamos que ele venha? Porque foi ele que nos deu a chance de vivermos na eternidade. É ele que venceu a morte. É ele que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Eu quero que pensem agora, nesse momento, um pecado de vocês.
algo que cometeram no passado, algo que erraram. Jesus morreu por isso. Ele lembrou de cada um desses pecados quando estava naquela cruz. E uma coisa aconteceu, o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, o caminho para os santos dos santos, que é a própria presença de Deus, está livre. E eu pergunto, o que é que nos impede de entrar no Santo dos Santos? O que é que está impedindo eu, você, de estarmos diante da eternidade de Deus? De vermos a glória de Deus face a face como Moisés, de subirmos no monte, de vivermos essa nação sacerdotal. O que é que está nos impedindo? Todos os ídolos vão tentar segurar vocês pelo pescoço. O diabo vai pedir para Deus a vida de vocês, como fez com Jó, e vai dizer, eu quero a vida dele. E se vocês estiverem com Jesus, Deus vai dizer, não, ele é meu. Vocês têm noção que Deus nos amou tanto que disse assim, eu quero vocês para sempre. Eu quero vocês por toda a eternidade. Vocês não foram feitos para a morte, mas para a vida. Isso é coisa maravilhosa. A gente quer a eternidade, a gente vem para a igreja, a gente busca a Deus, mas para quando a gente quer a eternidade? Só para quando morrer? Que eu saiba, que eu vi na Bíblia, mortos não dão glória a Deus, não louvam, né? Isso é uma coisa que precisa ser feita enquanto estamos vivos, enquanto somos jovens, enquanto estamos aqui ainda. O reino de Deus, ele não é uma coisa para daqui a milhões de anos. O reino de Deus, ele já começou. Ele já está aqui na terra. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração, carrega o reino de Deus. O reino de Deus já começou naquela cruz, quando ele morreu por nós. Então nós já somos chamados para viver o reino de Deus. Nós já somos chamados para sermos livres do pecado. E exercermos um sacerdócio santo. Isso é o reino de Deus. Então o que é que nos impede? Para quando que a gente vai viver essa eternidade? Quando que a gente vai começar a ter a noção de que já está acontecendo? Vocês querem esperar Jesus vir para bater contas com ele? Porque aquele dia vai ser glorioso ou vai ser maravilhoso, ou vai ser terrível. Pessoas irão correr naquele dia, ou para ele ou para fugir dele. E a palavra de Deus diz que não tem montanha, que não tem sombra de vale, que nada que possa ocultar a presença dele. Isso nos traz o pensamento. Deus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou estamos buscando as demais coisas? O perigo de buscar as demais coisas é que a gente vai ficar com coisa demais. E a ansiedade vai bater na porta, porque a gente não foi feito para carregar tanta coisa. E vai dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor disse que o Senhor vai acrescentar as demais coisas, mas eu quero ser o Deus da relação, então eu que vou atrás. Eu que vou atrás de conquistar. E Deus que tinha bênçãos e vitórias e maravilhas preparadas para você, não vai dar, porque você vai querer conquistar por você mesmo. E eu não sei vocês, mas sempre que o homem tenta conquistar pela própria força, algo dá errado. Falando por experiência própria. E muitas coisas já aconteceram na minha vida, sendo sincero com vocês, que foram muito divisor de águas. Eu já vivi um momento na minha vida que eu estava aqui na igreja e eu escutava pastores e ministros falando, Deus falou comigo, Deus se revelou assim para mim, e profetas vinham, Deus está mandando te dizer. E eu ficava, como assim? Deus está se revelando a eles, está dizendo coisas para eles, mas nunca disse para mim. Isso está estranho. E a palavra que veio para mim foi em Jeremias 29:13, que diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu comecei a procurar a Deus de todo o meu coração. Comecei todas as noites a orar, procurando a Deus. Todas as noites, procurando a Deus. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Um dia Deus se revelou a mim. E sendo bem sincero, desde esse dia Deus fala comigo. Desde esse dia eu tenho muita alegria de dizer. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Os pastores, ministros, todas essas pessoas, elas falam de experiências com Deus que tiveram, e a gente imagina que a gente vai viver aquilo daquele jeitinho um dia no futuro. E a gente lê a Bíblia também, e a gente acha que aquilo ali já aconteceu no passado e não acontece mais. Só que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus que fala no passado é o mesmo Deus que fala hoje.
E se o véu está rasgado, o Santo dos Santos está aberto para a gente. E se o Santo dos Santos está aberto para a gente pode buscar a revelação de Deus. Eu sou muito feliz porque Deus já falou muito comigo e fala comigo todos os dias. E sempre que Deus fala comigo, é uma novidade. Às vezes Ele fala comigo sobre os meus pecados e que eu preciso ser melhorado. Às vezes Ele fala comigo de coisas no futuro que vão acontecer. Às vezes Ele fala comigo me mostrando coisas da eternidade. Uma das visões que eu tive com Deus, porque essa é a forma como Deus fala comigo, uma das principais, na verdade, né? Foi quando Ele me mostrou os céus. E nesses céus que Ele me mostrou a alegria dEle. E a alegria dEle fazia todo o céu sorrir. Vocês conseguem imaginar isso um dia, de ver o sorriso de Deus? Vocês conseguem imaginar a alegria que é olhar os olhos daquele que a gente tanto ama, face a face? Vocês conseguem imaginar a gente tendo as mesmas experiências que Moisés, e a gente chegar aqui um dia e, ei, Deus falou comigo e Ele me mostrou um pouco da eternidade. Ei, Deus falou comigo e Ele me mostrou como Ele está me vendo. Ei, Deus falou comigo e Ele revelou o que Ele espera da igreja para esse tempo. Deus, Ele é um Deus presente, irmãos. Deus, Ele é um Deus presente e Ele fala com a gente. E eu sei que eu posso pregar aqui horas e horas de teologia, mas nenhuma palavra minha vai convencer vocês da existência de Deus do que vocês experimentando Ele. Porque pessoas podem me falar horrores dizendo que Deus não existe, mas eu vou dizer sempre, mas eu conheço Ele. Eu já ouvi, eu já falei com Ele, Ele falou comigo. E Deus, Ele fala com a gente e Ele quer falar com vocês. Teve uma época que eu fiquei sem orar durante um tempo, e quando eu voltei na presença de Deus, eu pensei que eu ia ser disciplinado. Eu estava pronto para receber um belo castigo de Deus, um belo esporro. E Jesus disse, eu estava com saudades. Fazia tempo que eu queria falar contigo e não conseguia. Muitas coisas. Logo depois que eu me casei, eu fiquei desempregado. Casar é uma experiência maravilhosa. Anotem. E quando eu fiquei desempregado, Deus começou a falar comigo. Todos os dias Deus falava comigo. Durante 60 dias que eu fiquei desempregado, Deus falou comigo todos os dias. E foi uma alegria para mim. Porque Ele já tinha me dito que faria isso. Então no momento que eu fiquei desempregado, eu disse, graças a Deus, Ele cumpriu o que prometeu. Me cuidou de mim durante esses dias, e durante esses dias Ele se revelou a mim no meu quarto. E a intimidade, ela traz uma revelação que vocês não vão ver em canto nenhum, porque é para vocês. Entende que Deus, Ele sente falta daquilo que existia no Éden? Por isso que Ele fez um plano de salvação. E nós temos a oportunidade de semear um Éden no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus. E muitas vezes a gente não faz por quê? O que está impedindo a gente de entrar, de ver? A gente está com muito pecado. Pode estar, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não tem coisa mais maravilhosa nessa vida do que o arrependimento, não. Porque o arrependimento faz você ficar vulnerável diante de Deus de um jeito que Deus purifica você. E quando você é purificado de seus pecados, você ama estar na presença de Deus. E acontece o que falou em Isaías. Porque Isaías, quando encontrou Deus, a primeira coisa que ele disse, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. E um anjo veio, tocou no seu lábio, e purificou a vida dele e perdoou dos seus pecados. E ali ele pôde adorar a Deus. Essa adoração, ela vai ser diária quando Jesus voltar. Então, até que Jesus volte, a gente precisa viver essa adoração. Porque Ele espera que a gente esteja sempre alerta, porque Ele pode voltar a qualquer hora. Que triste seria se Ele voltasse hoje e encontrasse o nosso coração fora da adoração. Ficaríamos fora do banquete. Como diz a palavra, a gente precisa perder o medo da eternidade. E como sacerdotes, entrarmos na presença de Deus. Porque o sumo sacerdote Jesus veio, morreu por nós, abriu o caminho. Então a eternidade está aberta para nós. Quem tem coragem de orar assim, Deus, me dá uma gota da eternidade para eu ver? Porque eu vou dizer uma coisa, a gente tem que esperar pela vinda de Jesus, mas fica muito difícil esperar alguém que a gente não ama. E você só tem como amar se você se relacionar. Se você se relaciona, você ama. Então, tipo assim, quando você se apresenta a Deus, Ele se apresenta a você.
E existe uma relação de intimidade que Ele revela os seus segredos para nós. Uma vez eu fiz essa oração: Deus, eu quero ver uma gota da eternidade. E o que eu vi, meus irmãos? Eu vi o céu aberto. A palavra de Deus diz que vocês verão o céu aberto. E eu posso dizer uma coisa aqui: o céu pode estar aberto aqui nessa noite, se vocês clamar. O céu pode estar aberto aqui e pode estar aberto na casa de vocês, se vocês clamarem. Porque Ele quer abrir os céus pra gente. E quando Ele abre os céus, coisas acontecem que vocês vão ter uma vida tão extraordinária que tudo nesse mundo perde o sentido. Qualquer prazer de pecado, qualquer prazer nessa vida se torna nada comparado a um momento na presença de Deus. É por isso que Paulo, os apóstolos, eles aguentavam ser apedrejados, morrerem, ser presos, e eles estavam alegres, porque ninguém tirava aquilo deles. É por isso que esses profetas morreram, sofreram e sofrem até hoje, porque, irmãos, eles encontraram uma coisa maravilhosa. Eles encontraram um bom tesouro, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é esse bom tesouro. A gente precisa ler a Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando com a gente, e que a gente não está lendo só para entender, a gente está lendo para viver. Quando a gente vê as histórias de Eli, as histórias de Elias, as histórias de Jeremias, as histórias que os profetas viveram, colocar a mão numa pessoa para ela ser curada e ela ser curada. Quanto tempo faz aqui que a gente não ora para uma pessoa ser curada? Quanto tempo faz que a gente não ora para um cadeirante se levantar? Às vezes falta essa fé, às vezes a gente nem sequer ora. A gente sabe que Deus pode curar, mas a gente nem sequer pede. E a fé, a gente precisa ser fortalecido em fé. Porque até que Ele venha, a gente é sacerdote aqui na terra. Quando Ele vier, a gente vai continuar sendo sacerdote. Então, a minha mensagem para vocês essa noite é: porque esperamos? É porque nós somos sacerdotes. Nós somos chamados para esse relacionamento. Somos chamados para essa intimidade. E a gente precisa ter a noção de que isso é para hoje. Que isso é para agora. Se você não teve ainda uma experiência com Deus, de amar tanto Ele, vocês precisam ter isso desesperadamente. Porque às vezes a gente lê a Bíblia como uma coisa distante, mas aquilo ali é a palavra de Deus para a gente. Muita gente morreu para a gente ter essa Bíblia aqui na nossa mão. Muita gente morre hoje sem ter essa Bíblia na mão. Isso aqui a gente tem que valorizar, porque isso aqui é a palavra de Deus para as nossas vidas. Isso aqui, se essa palavra de Deus para as nossas vidas, significa que a gente tem que estar enraizado nela. Significa que a gente tem que estar firmado nela. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os céus estão abertos. A oportunidade é de vocês buscar a Deus. Cabe a gente buscar nesse relacionamento, porque Ele está lá. Como eu disse, Ele é o Deus da relação. Ele quer curar você. Qualquer enfermidade, qualquer trauma, qualquer ansiedade, lancem sobre Ele. E vocês vão ver o agir de Deus de uma forma maravilhosa. Porque o reino de Deus, ele é para agora. Ele é para hoje. Deus, ele já veio. O Espírito Santo está no meio de vocês. O Espírito Santo quer fazer uma obra na vida de vocês. Existem bênçãos reservadas no céu para vocês quando vocês abrirem a mão, quando vocês se arrependerem em Deus. Deus, ele está disponível. Ele está esperando. Ele está aguardando. E a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque toda a terra está clamando Maranata. E quando a gente vai clamar Maranata, a gente tem que clamar: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Isso é tão forte que a gente precisa viver ansiando. A gente tem que trabalhar ansiando. A gente tem que buscar se livrar do pecado, porque agradar a Deus fortalece o nosso relacionamento com Ele. A gente tem que buscar entender os tempos e estações, aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque isso nos aproxima dEle. Porque quanto mais próximos deles, eu garanto para vocês, mais cheia vai ser a vida de vocês. Mais completa vai ser a vida de vocês. Aquilo que falta para as nossas vidas ser plenamente completa é a revelação do Filho do Homem. É a revelação do noivo. Ele veio buscar uma noiva pronta e adornada para a eternidade com Ele. E nós precisamos viver essa eternidade hoje. E até que Ele venha, nós precisamos clamar que Ele venha. Nós precisamos clamar desesperadamente que Ele venha. Nós precisamos buscar Ele
como quem procura uma joia valiosa, como quem procura um tesouro enterrado. Nós precisamos viver o reino de Deus, porque ele é para hoje. E viver o reino de Deus está em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque quanto mais semelhantes a Jesus, mais viveremos o reino de Deus. Quanto mais perdoarmos, quanto mais livres do pecado formos, quanto mais abrirmos mão do nosso ego, do nosso orgulho, quanto mais matarmos a nossa carne com oração, com jejum, com a palavra de Deus, mais estaremos vivendo o reino de Deus. Quero chamar o pessoal do louvor. Fiquem de pé. Eu quero pedir para vocês que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1, versículo 8. Porque eu falei muito aqui sobre o reino de Deus, mas surgiu uma dúvida. Quando é que ele virá? Quando é que Jesus vai aparecer para a gente? Quando é que nós teremos a alegria de vermos ele descendo glorioso? E Atos 1, no momento que Jesus parte, fazem essa pergunta para ele. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é deste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou a época que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só essa palavra, testemunhas. Quem é que é testemunha de Deus? Quem é que é testemunha de Jesus? Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Testemunha precisa ver, precisa ouvir, para depois falar. Não tem como ser testemunha se a gente não experimentar Deus. Não tem como darmos testemunho daquilo que vivemos com Ele se a gente não viver. Porque não se engane, se você testemunha falsamente, esse testemunho falso vai entrar na sua conta. Existem coisas que eu não posso nem sequer falar que vivi, ou pregar porque eu não experimentei. Mas no momento em que você experimenta Deus, que você fala com Ele, que Ele fala com você, você se torna apto para ser testemunha. E para isso precisamos ter o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo para que Ele venha nas nossas vidas e traga a revelação de Deus. Precisamos do Espírito Santo nos transformando, nos santificando, nos fortalecendo e nos conduzindo para algo tão novo, tão incrível, tão genuíno, que a gente não vai precisar nem falar para dar testemunho. E quando a gente falar, o poder de Deus vai fluir pelas nossas vidas. Fechem os olhos, quero orar por vocês. Melhor ainda, vamos clamar a Deus para que Ele se revele a nós nessa noite. Eu sei que tem gente aqui que eu conheço que já teve muita experiência com Deus. Eu sei que Deus já falou com muitos que estão aqui e muitos já deram testemunho. Mas eu digo uma coisa, sempre tem mais uma coisa. E Deus, Ele quer revelar algo novo para a vida de vocês.